E já estamos de volta, conversando aqui. Essa conversa está bem legal, o tempo está passando muito rápido. Mas para você que está aí do outro lado, já está ficando mais empolgado, já está vendo que livros vai ler, já entrou lá no blog no YouTube da Mirna lá, se inscreveu no canal, tá tudo, já está super informado. Tem outros canais também, tem o programa Saldo Extra também que você pode ver aqui na TV Novo Tempo, que te ajuda bastante na questão financeira. E agora voltando, a gente tinha perguntado no bloco anterior, essa questão, tá, ok, muita informação, eu vou ler, vou me informar, mas quando eu sei que eu estou pronto realmente para investir, eu não vou perder dinheiro? Bom, eu acho que basicamente, claro, como foi dito, a gente tem que ler, tem que se informar, porque o que acontece? Tem investimentos que, por mais são investimentos de renda fixa, pode acontecer uma variação e a pessoa não está preparada, não sabe daquela variação, por exemplo, alguns títulos do Tesouro Direto, e toma aquele susto, vê que o valor diminuiu ao invés de ter aumentado, a pessoa desesperada faz o quê? Vou retirar o dinheiro porque estou desesperado. Então, perdi, já era. Mas é por quê? Porque não estudou realmente o que acontecia com o título antes de investir. Simplesmente ouviu falar, foi lá, colocou o dinheiro para ver no que dava. Então, estude antes o suficiente, mas é claro que 100% pronto, ninguém nunca vai estar, gente. Todo mundo aprende ao longo do tempo também, aprende com a prática, mas é claro que quanto mais você ler, mais você estudar, mais preparado você estará. Em algum momento você tem que dar o primeiro passo, não tem como. Você tem que se preparar, como o Felipe falou, estudar, ler bastante, mas uma hora você vai ter que agir. E para você agir, você tem que ter uma reserva guardada. Eu gosto muito do ponto da educação. Por exemplo, a educação não no sentido de ler, como o Felipe falou, mas assim, é da educação de você se controlar, de você até se podar em algumas coisas e criar aquele pequeno fundo, como a Mina falou, que seja uma porcentagem pequena, que seja um valor pequeno e guardar aquilo todo mês, porque no final das contas, a maior parte do teu rendimento lá na frente, depois de X tempo, vai ser de fato o dinheiro que você reservou para isso. É óbvio que incide uma porcentagem em cima dele, dependendo do tipo de investimento que você escolher, sim. Mas o valor que você guardar é o que vai dizer se lá na frente você vai viajar, ou se você vai comprar um carro, ou se você vai comprar uma bala. Então, é importante você ser criterioso. Tipo, eu vou fazer um esforço para todo mês guardar aquele pouquinho. É interessante, eu tenho um filhinho de 3 anos, então assim, lá em casa a gente pegou um cofrinho, colocou perto assim do móvel da sala, e ali é o cofrinho dele. Então, toda vez que eu chego em casa assim, com 50 centavos, R$1, até estipulei as moedas que eu ia colocar lá, né? E eu deixo lá em cima e ele já sabe que aquele é o lugar onde ele vai pegar o dinheirinho e vai guardar ali. E aí, o que a gente faz? Depois de alguns meses e tal, aniversário, aquela coisa toda, a gente abre o cofrinho e aí a gente usa para o quê? Para comprar alguma coisa para ele. Então, desde pequenininho, assim, a gente, tanto lá em casa, eu e minha esposa, a gente sempre coloca a questão da educação financeira mesmo, porque eu sei que lá na frente, aquilo ali vai fazer diferença para ele tomar uma decisão, que ele sabe, vou receber o dinheiro, tem que guardar. Esperar o longo prazo. Exatamente. Está tão difícil hoje, até porque é mais fácil você pagar com cartão de crédito e aproveita hoje e vai pagando depois, né? Fica mais fácil, mas a gente paga, né, depois em juros e em outras coisas também. E falando de educação, a gente tem que aprender todos esses hábitos para realmente guardar o dinheiro, porque não serve de nada você guardar um dinheiro, mas você fica endividado, depois paga, né? Vai pagar juros de uma conta que você não pagou, por exemplo. Não faz sentido. Exatamente. Para vocês, qual é a chave aí nesse momento que parece que caiu a ficha de como realmente vocês começaram a se organizar em casa? Porque eu sei, vocês têm família, são casados, e a dinâmica da família também vai aprendendo, né? Como lidar um com as finanças do outro. Como vocês descobriram aí o caminho certo para vocês nessa economia, nessa organização? Não sei quem está... Lá em casa aconteceu o seguinte, a minha esposa ela ficava chateada um pouco porque eu eventualmente tinha algum dinheiro guardado para fazer alguma coisa na hora que eu queria, quando eu queria, e ela estava sempre pagando as mensalidades das coisinhas delas que ela sempre fica comprando. E ela falava, nossa, mas eu não tenho nada, só tenho isso, aquilo, mas eu não tenho nada assim, um bem mesmo que eu consiga vender, ou que eu consiga
passar para alguém ou fazer alguma coisa. Eu não tenho nada disso. E por que você tem? Eu falei, nossa, Joyce, no caso, minha esposa, Joyce. Eu falava para ela, olha, eu guardo o meu dinheiro e quando eu quero comprar alguma coisa, eu vou e compro. Ou deixo guardando lá e quando rende, eu vou e faço alguma coisa. Você está sempre parcelando as suas coisas, então você está sempre ali, pagando R$10 aquilo, 20 daquilo, 50 daquilo, então você não tem nada. Isso fez com que ela mudasse o pensamento dela e passasse a guardar para investir em outros tipos de bens que, de uma certa forma... Um grande lance do investimento, a gente falou de investimento mais na área de corretoras, de bolsa, esse tipo de coisa. Mas, assim, existem vários tipos de investimentos. Você pode comprar um bem que tem uma liquidez que você pode vender lá na frente ou que você pode usar para fazer mais dinheiro. Isso também é um investimento. Isso é super importante a gente lembrar. E ela via que eu tinha alguns bens, assim... Sei lá, de repente uma câmera fotográfica, gosto de fotografar, que de repente eu posso vender lá na frente, uma lente nova que eu posso vender lá na frente, ou uma bicicleta que eu gosto de usar para o passeio, mas de repente, quando eu quiser comprar uma nova, eu posso vender aquela. E ela não tinha essas coisinhas, ela só tinha bens que se deterioram com facilidade. E ela se chateada com isso. E aí ela passou a investir em coisas maiores, para ter uma liquidez, para conseguir vender, fazer alguma coisa do tipo. Então, para ela fez todo sentido depois de ver a minha experiência, por exemplo, lá dentro de casa. Comigo também foi, na verdade, o inverso, né, que aconteceu com a minha esposa. Ela já veio de uma educação financeira assim, desde pequenininho. O pai dela também tinha muito esse perfil e tal, família. E aí, quando a gente casou, foi aquela coisa assim, tipo, ela tinha um jeito de poupar e eu, na verdade, eu não poupava. Para ser sincero, eu não poupava. Eu recebia o dinheiro, usava, gastava, mas não ficava endividado. Gastava aquele dinheiro no mês, não tinha esse hábito, né? E aí, depois que eu casei, a gente começou a ver que, assim, os dois precisam andar juntos, né? E a gente começou a traçar os objetivos juntos. E aí, a gente quer comprar uma casa, a gente quer viajar, a gente quer ter o nosso filho, a gente vai ter que guardar também coisas, né? Então, a gente começou a traçar esses objetivos. E aí, a gente foi crescendo junto. E meio que, sabe aquela coisa que começou a entrar em sintonia e, tipo, a gente foi indo certinho, assim, sabe? Ela pegando um pouquinho, guardando, eu também, a gente juntava o dinheirinho e tal, e aí a gente foi conseguindo, e graças a Deus a gente alcançou os objetivos. Eu acho que é legal quando você tem uma pessoa também ao lado, assim, você consegue traçar os seus objetivos para alcançar esse objetivo maior que você tem, né? Ao longo da vida. Para você, como foi a experiência, Mirna? No meu caso, foi desde que eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego, eu já fui motivada pelo fato de que eu quero alcançar minha independência financeira o quanto antes para eu poder trabalhar, se eu quiser, da forma que eu bem entender. Então, era basicamente isso. Falei, então eu já vou começar sabendo que eu vou ter que guardar todos os meses uma parte do meu salário para investir. Porém, eu não sabia investir. E essa chave mesmo virou quando eu comecei a trabalhar fora do país, vim para o Brasil, transferi o meu dinheiro para cá e a gerente do meu banco me ligou para investir esse dinheiro. Então, eu cheguei lá, eu não sabia do que ela falava, ela me apresentou vários tipos de investimentos, enfim, bons e ruins. Eu aceitei todos os que ela me passou, não sabia. A gente paga pela desinformação. Sim, nossa, essa aqui é a questão, né? E aí, quando eu cheguei em casa, eu comecei a olhar aqueles números, né? Porque minha primeira formação é engenharia, então a gente gosta de número. E eu falei, como é que ela sabe disso e eu não sei, né? Aí eu olhando, analisando a rentabilidade dos fundos de investimento, comecei a gostar do negócio, comecei a estudar, comecei a ver o que eu tinha feito de ruim. Aí, a partir daí, eu não parei mais, eu me apaixonei pelo assunto, por investimentos, e eu continuo estudando todos os dias, e assim vai. Olha, é interessante uma coisa que o Rômulo falou. Investir, quando a gente fala de investir, a gente fala muito de dinheiro. Mas tem outras coisas que a gente também investe. E hoje, ali no Fala Pastor de hoje, temos alguém que vai nos lembrar de outras coisas, outros bens que a gente tem e que a gente precisa investir com sabedoria também. Oi pessoal do Conexão, meu nome é Lucas Iglesias e hoje eu tenho o privilégio de poder compartilhar com vocês um pouquinho sobre o que a Bíblia diz sobre essa ideia tão importante que é como a gente investe os recursos que Deus nos dá. E eu escolhi especificamente para a gente tratar sobre o tempo, e eu acho que o princípio de como a gente investe o nosso tempo pode valer para qualquer outro recurso que você pensar. E a Bíblia fala bastante sobre tempo,
E para começar é interessante e importante, melhor, a gente lembrar que o tempo na Bíblia não tem nada a ver com a noção abstrata, muitas vezes influenciada pela filosofia grega que a gente tem. Tempo na Bíblia está ligado com eventos, com ações, com coisas que fazemos. E isso fica bem claro, por exemplo, em Eclesiastes, no capítulo 3, aquele texto bem conhecido da gente sobre o tempo, quando começa no versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E o texto continua do versículo 2 ao 8, tratando daqueles opostos extremos, tempo de morrer, tempo de nascer, tempo de chorar, tempo de rir, etc. A ideia principal desse texto, diferente do que a gente pensa muitas vezes, que é, qual é a hora certa de fazer qual coisa? Não. O texto está falando que Deus nos deu a dádiva do tempo e o tempo trata de eventos no texto bíblico, não de uma noção abstrata. É interessante que na continuação desse mesmo capítulo de Eclesiastes, no versículo 11 especificamente, diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Para mim esse texto é chave. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. A palavra aqui para eternidade é a palavra hebraica olam, que tem não só um sentido temporal, mas também espacial. Eterno, né? Temporal, e espacial, infinito. Outra expressão que aparece aqui em Eclesiastes, que para mim também pode ter esse duplo ou ambíguo sentido, é uma expressão, não uma palavra, que é a expressão debaixo do sol, que normalmente a gente associa diretamente com o aspecto espacial, debaixo do sol, aqui na Terra. Só que se a gente pensar debaixo do sol no sentido temporal, o que é debaixo do sol? Talvez debaixo do sol seja agora, hoje, aqui. Logo, o que o texto diz recorrentemente, tudo que você faz debaixo do sol não tem sentido, é como correr atrás do vento, ou seja, tudo que você faz buscando o aqui, o agora, não tem sentido, é correr atrás do vento, faz todo sentido. Por quê? Se a nossa vida, o nosso uso do tempo está relacionado só com o aqui, só com o agora, nunca vai fazer sentido. A Bíblia diz que a gente tem que ter uma outra dimensão do tempo, a dimensão também do eterno. E é interessante que, quando a gente pensa assim, a gente começa a perceber que, óbvio, é muito importante a gente separar um tempo específico, principalmente para a oração e para o estudo da Bíblia. A gente vê vários personagens ou pessoas na Bíblia que faziam isso. Daniel, por exemplo, orava, tinha uns momentos específicos, e isso é muito importante para a nossa relação com Deus. Não só isso como o estudo da Bíblia, mas acima de tudo, a gente começa a perceber que existe uma proporção muito maior dessa relação do homem com o tempo. É a seguinte: na vida não existe uma outra dimensão que não seja espiritual. E quando eu entendo isso, eu percebo que Deus ele não espera de mim somente um tempo específico do meu dia, o primeiro momento do dia. Ele quer meu dia inteiro. Porque não existe outra dimensão na vida que não seja espiritual. Sabe o que Paulo fala? Quer comais, quer bebais ou qualquer outra coisa? Essa é a ideia. Se você o tempo inteiro tiver na sua cabeça que o seu relacionamento com Deus é fundamental para tudo que você fizer naquele dia, aí sim você vai estar sabendo corretamente como usar o seu tempo. Porque não existe outra dimensão que não seja espiritual. Entenda que Deus quer de você todo o tempo. Óbvio, também tempos específicos, para um momento especial. Mas não se esqueça, todo o tempo é dele. Tudo que você faz, tudo que você promove na sua vida deve ser para honrar e glorificar o nome de Deus. Um abraço para todos vocês. Até mais. Obrigada aí, o pastor Lucas. E, na verdade, a gente tem que pensar realmente como investimos todas essas coisas que a gente tem na vida, aqueles bens que a gente tem que administrar. E jovem tempo temos, né? Jovens ainda temos bastante tempo. Agora, dinheiro nem sempre tanto, né? Jovem ou está estudando, apenas conseguindo pagar a faculdade aí, ou o primeiro trabalho, que nem sempre tem um salário lá de bom, né?
Mas será que jovem, assim mesmo com salário pequeno, com não muito assim, dá para investir mesmo assim? Dá, com certeza. E o que eu falo é que não importa o tanto que você ganha, o que importa é o tanto que você gasta. Se você é um jovem que ganha um salário mínimo e tá aí, consegue economizar 50% dele, olha que ótimo, sabe? Mas se você não tem esse costume, começa com 5% do seu salário. Mas o importante é que você comece. E hoje em dia, como eu disse, é possível fazer investimentos a partir de R$1. Então, Mirna, eu não consigo economizar, poupar, investir nem R$1 do meu salário. Então, o que eu vou falar para esse jovem? Renda extra. Que tal fazer uma renda extra? Lá no canal tem um monte de vídeos sobre isso, dando várias ideias de renda extra para que você possa investir esse dinheiro proveniente da renda extra. Então, o importante é que você comece porque você é jovem, você tem o tempo a seu favor. Então, é a questão de investir para deixar que os juros compostos trabalhem a seu favor. Então, é juros sobre juros ao longo dos anos. É ótimo. Aí também ajuda no investimento. vai ajudar, o tempo vai ajudar. Então, se você é um jovem que está aí com 17 anos, começando a investir hoje, daqui a 30 anos é muito provável que você esteja muito bem de vida, porque os juros trabalharam a seu favor, você sabendo onde está investindo. Tem um vídeo lá no canal que fala como se tornar um milionário daqui a 30 anos. Então, muita gente assiste esse vídeo e vê que é possível, sim. Mas tem que ter os hábitos, né? Sim. Se vocês... Rapidinho, a gente está terminando o programa aqui, mas eu quero deixar ali com... Porque eu sei que vocês estão ali em casa pensando, ok, mas por onde eu começo? Hábitos que a gente tem que cultivar, porque eu acho, pelo que eu vejo aqui, são hábitos. A chave está nos hábitos do investimento. Que hábitos vocês acham que são os mais importantes? Se a gente puder falar alguns. O primeiro grande hábito é se pagar primeiro. Receber o salário, já separa parte do investimento. 5% se você está começando, 10%. E acompanhe os seus gastos diariamente. Estabeleça limites. Eu diria o seguinte, tente ver supérfluos no teu dia a dia. Sempre tem alguma coisinha que você pode tirar que pode virar um investimento lá na frente. Inclusive para você investir nisso que hoje é supérfluo para você. Mas se de repente você pensar, eu não preciso disso agora, deixa para depois. Vai guardando que lá na frente você pode ter aquilo. Uma outra dica que eu dou também, o dinheiro ele tem que ter a finalidade dele. Ele não pode estar voando lá na conta e assim, para você pensar no que você vai fazer com ele. Você já tem que pensar antes no que você tem que fazer com ele. Então, é a comida, é a tua faculdade que tem que pagar, é a água, a luz. Então, o dinheiro já tem que ter um fim, porque aí você vai conseguir administrar ele da melhor maneira possível. Vai poupar. Olha, é importante aqui todas essas dicas de administração também, né? Administração pessoal, para a gente ter aquele dinheirinho ali que podamos investir depois, né? Pessoal, a gente tem que se despedir já. Muito obrigada, Mirna, por estar com a gente. Eu que agradeço, foi ótimo participar. Foi um prazer. Bom, obrigada, Felipe e Rômulo também. Obrigado pelo convite. Prazer. E para você ali do outro lado também, foi um prazer ter você aqui no programa. Fica sempre com a gente, segue lá nossas redes sociais, elas estão aparecendo agora na tela. Fica lá ligado, a gente quer saber também a sua opinião. Então lembra, comenta lá, comenta pra gente onde você tá, como você investe o dinheiro. Gostou desse programa? Gostaria de outro programa sobre o assunto também? Por que não? Escreve lá nos comentários que a gente lê tudo sim. Obrigada por estar conectada com a gente. Um grande abraço e fique também aqui assistindo essa programação da TV Novo Tempo. Até mais.